é como eu falei pra vocês. Tudo bem, não tem nenhum problema se você só quer contemplar uma obra sem saber a história dela. Mas ela tem uma história, ela quer te contar alguma coisa. Olá! Nesse vídeo nós vamos conversar sobre o capítulo 1 da História da Arte do Gombrich. Gente, antes de mais nada, quero deixar claro que isso não é um curso de arte, isso é uma leitura do livro e eu vou comentando capítulo a capítulo. Quero deixar isso bem claro, né? Porque eu não vou eu não vou detalhar cada capítulo nem nada disso, mas eu vou acrescentar algumas coisas aqui e ali que eu já sei ou que eu acho que vai complementar o que o próprio autor está falando. Então tá, dito isso, o capítulo número 1 se chama Estranhos Começos. Ele vai falar aqui sobre os povos pré-históricos e primitivos e América Antiga. Vamos deixar bem claro aqui que arte rupestre é a arte da pré-história. A arte primitiva está relacionada à arte dos povos primitivos. Então, assim, é uma ruptura no tempo muito grande, porque a pré-história, né, tem todos aqueles anos que até hoje eu nunca achei um consenso, então nem vou citar. Mas a arte primitiva, por exemplo, aqui da América, ela é muito mais recente, né? É uma coisa muito mais próxima da gente. Então ele vai falar sobre esse tipo de arte, e inclusive a arte pré-histórica, né, como arte primitiva. Então, para começar, ele vai fazer uma comparação da arte com a arquitetura para ficar mais claro, mais fácil da gente entender uma questão que eu vejo muito comum da arte. Muita gente associa a arte com a sensibilidade, com aquilo que toca, né? Como algo que eu vou olhar, ela vai despertar sentimentos em mim e é essa a função da arte. Olha, até não está errado, mas acontece que isso é uma das funções da arte. Reduzir toda a arte ao sensível é algo um pouco complicado, porque para começar, a arte não começou para a contemplação. Ela começou para ser usada. Ela começou como algo utilitário. E se tem uma coisa que não se há consenso entre nenhum historiador de arte, né, até hoje, sobre o que é arte, todo mundo tem uma resposta para isso, apesar de que elas são até um pouco semelhantes, tem semelhanças. Algo que não é contestado é que esse tipo de arte primitiva é sim arte, isso ninguém contesta. E essa arte, então, ela foi feita com uma função bem determinada. Eles faziam a arte no começo, principalmente, com um instinto de proteção, de magia. Eles não desassociavam tanto assim a imagem do objeto. Por exemplo, os bisontes das cavernas que a gente encontra, né? Esses desenhos nas cavernas, eles não estão assim numa caverna muito fácil de acessar. Elas estão numa distância bem grande, não é assim de comum acesso. Então, se eles foram até lá só para desenhar, não tem sentido. Então, assim, esses desenhos é porque eles acreditavam que iria facilitar a caça para eles. Ou quando fazia as estátuas, como a Vênus de Willendorf, eles faziam essas estátuas para a fertilidade da mulher. Então, assim, quando a gente diz, não precisa saber qual é a história dessa arte, ou só interessa como ela me toca, é um pouco complicado, porque você está reduzindo a um determinado período da história. Você está reduzindo a um tipo de arte. Isso não representa o todo. A história da arte conta a nossa própria história. Ela veio antes da escrita. Ela é uma linguagem, ela é repleta de simbologia, ela tem sim significados que faz muita diferença a gente saber ou não. A gente precisa saber sobre a história da arte para contemplá-la? Claro que não. A gente pode contemplar sim uma arte, isso não é problema nenhum. Agora, vamos imaginar uma questão aqui, já que ele traz essa questão da arquitetura. Aliás, ele traz a questão da arquitetura justamente para nos mostrar que cada edifício tem uma função, assim como a arte. Cada arte tem uma função. Um prédio que é feito para morar tem a sua função de moradia. Um prédio que é feito para trabalhar tem a sua função de escritórios, ou um fórum, ou um museu, hoje, né? Então, assim, a arquitetura tem função, a arte tem função. Vamos supor que você vá viajar para a Grécia, para Roma, para Firenze.
Você não sabe nada de história, você não sabe nada de arte. Algo te impede de contemplar toda aquela beleza da cidade que tem lá? Não, você vai conseguir enxergar toda a beleza da cidade, você vai se surpreender, você vai se encantar. Agora, vá viajar para Atenas, Roma e Firenze sabendo do significado daquilo ali e me diz se não é uma experiência completamente diferente. Então é isso, cada obra tem um autor. O autor quis contar alguma coisa. Se a gente não quer saber a história, não tem problema nenhum. É uma experiência que você vai ter com a arte. Agora a gente precisa lembrar que ela tem uma história por trás, que o autor quis nos contar alguma coisa. Se você não quer saber, não tem problema, mas não reduza a arte a apenas a sensibilidade. Ela tem uma história. Mais pra frente eu vou mostrar aqui algumas coisas pra gente refletir um pouco mais. Eu puxei aqui também a minha apostila da pós sobre esse período, para complementar um pouquinho esse assunto com vocês antes de entrar propriamente aqui no Gombrich, que assim, ó, o Julian Bell disse que as primeiras expressões do que concebemos como arte surgem em tempos muito remotos, quando o homem torna visível os pensamentos invisíveis, ou seja, cria símbolos. E tornar visível esse invisível requer o quê? Requer o nosso racional. Como eu vou fazer isso? Então, assim, a gente não pode desassociar as coisas. Um anda junto com o outro. A gente não é só sensível ou só racional. Somos os dois. E por que não enxergar a arte como esses dois também? Porque ela é esses dois. Outra coisa, o Ernest Fischer tem um livro chamado A Necessidade da Arte. E no capítulo que fala as origens da arte, ele cita 6 teorias para tentar explicar a origem da arte. 6. Então, vamos lá, vou falar aqui para vocês quais são. É a teoria da necessidade inata, que é sim esse instinto da beleza que todo ser humano carrega. É a teoria da arte utilitária, que é aperfeiçoar a funcionalidade das coisas. A teoria mágica ou religiosa, que é essa questão de associar com coisas sobrenaturais. A teoria da função expressiva, que essa sim é a sensibilidade humana, é a simbologia, é botar a sua cultura através de símbolos. A teoria mimética, que é imitar a própria natureza, e a teoria lúdica, que é essa questão do lazer. Então aqui a gente já tem 6 funções diferentes para se fazer ou para se observar em alguma arte. Bom, e aí aqui voltando então a essa associação da imagem com o objeto em si, da arte pré-histórica, o autor nos explica que é impossível entender esses estranhos começos se não procurarmos penetrar na mente dos povos primitivos e descobrir qual é o gênero de experiência que os faz pensar em imagens como algo poderoso para ser usado e não como algo bonito para contemplar. E aí, sobre essa questão da imagem, ele dá um exemplo aqui bem interessante, que vamos supor que uma pessoa que você gosta muito saiu no jornal, e aí você vai recortar aquela imagem e você não ousaria furar os olhos daquela imagem, porque é alguém que você gosta. A gente tem aquela relutância de danificar a imagem de alguém que nos é muito querido, porque a imagem ela traz essa questão de associação com o objeto ou a pessoa em si. Então, quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente não consegue nem danificar a imagem dela, porque parece que a gente está atingindo ela, né, como um boneco de voodoo, assim, né? Tanto é que agora me veio na cabeça também a época de Stalin, se alguém riscasse em cima da imagem dele, ia pro gulag, né? Ia preso, porque não podia. Geralmente esses ditadores não deixam mexer com a sua imagem, né? Tu não pode satirizar, tu não pode riscar a imagem desses ditadores, porque a imagem tem um significado muito forte. Então, ela tem essa associação realmente com o real. A gente tem essa questão com a imagem. E se hoje a gente já tem isso, a gente já tem essa sensação com a imagem, imagina os primitivos. Para eles era uma coisa muito mais associável. E o autor vai contar que os primitivos são, por vezes, ainda mais vagos a respeito do que é real e do que é imagem. Certa ocasião, quando um artista europeu fez desenhos de animais domésticos numa aldeia africana, os habitantes mostraram-se nervosos. Se levar consigo nosso gado, do que iremos viver?
E aí é muito legal ver que pra gente entender esse tipo de arte, entra muito a questão da antropologia, desses estudos dos povos, e assim a gente consegue fazer essa associação e entender o significado da arte pré-histórica, porque a arte desses povos primitivos tem os mesmos princípios. Então é muito interessante que hoje ainda tem povos primitivos, né, e há essa semelhança entre a sua arte. E achei interessante que o autor nos aponta que a gente vê essa associação dos antigos com as suas crenças, essa associação meio de magia, que começa como magia e depois passa a ser de culto. Então eles nos mostram que nós também temos isso na gente até hoje. Ele diz que todos nós alimentamos crenças que consideramos tão axiomáticas quanto os primitivos consideram as deles. Usualmente a um ponto tal que delas nem nos conscientizamos, a menos que deparemos com gente que as questione. Então é algo bem intrínseco ao ser humano. E aí ele vai trazer pra gente também a história de Rômulo e Remo, que os romanos, né, acreditavam que Rômulo e Remo foram amamentados por uma loba e tinha uma imagem em bronze da loba no recinto sagrado do Capitólio. Então a imagem é uma linguagem que está sempre ali nos mostrando a nossa cultura, as nossas crenças. E lembrando que aqui na América, a América Antiga, a gente não tem conhecimento da história dos maias, dos incas, dos astecas, por outro modo que não a arte e a arquitetura. Sobre as ruínas daquilo que ficou, o acesso às artes que restaram, é assim que a gente sabe a história desses povos e desse início aqui na América. Então a gente precisa associar a arte como uma linguagem. Essa linguagem nos conta algo. Muitas coisas a gente só tem acesso à história através delas, da arquitetura, da arte. E engana-se quem pensa que a arte primitiva é uma arte sem domínio de alguma técnica e coisa assim. Não. Eles sabiam muito bem fazer algo próximo da realidade. Acontece que às vezes a função da arte era outra. O autor deixa claro pra gente que não é o padrão da capacidade artística desses artífices que difere dos nossos, mas as suas ideias. É importante entender isso desde o princípio, pois a história da arte, em seu todo, não é uma história de progresso na proficiência técnica, mas uma história de ideias, concepções e necessidades em permanente evolução. É cada vez maior o número de provas de que, sob certas condições, os artistas tribais podem produzir obras tão corretas na representação e interpretação da natureza quanto mais hábil o trabalho de um mestre ocidental. Várias cabeças de bronze descobertas há poucas décadas na Nigéria apresentam a mais convincente semelhança que se possa imaginar. Essa estátua de bronze de um povo primitivo, a gente vê que ela é bem realista, né? Eles sabiam sim o que eles estavam fazendo. E aí tem também essa máscara ritual da região do Golfo de Papua, na Nova Guiné, e já não é nada realista, né? Mas aí qual é a função dessa máscara? Ela foi feita desse jeito porque era para uma cerimônia onde as mulheres e as crianças eram assustadas por jovens que se vestiam assim de fantasma com essas máscaras, mas que, entretanto, por mais fantasmagórica ou repulsiva que o fantasma nos possa parecer, existe algo de agradável e satisfatório no modo como o artista construiu esse rosto a partir de formas geométricas. Ela foi feita para assustar, mas não por causa disso ela deixa de ter todo aquele cuidado. Agora, voltando lá para aquela questão de que arte não é só uma questão de sensibilidade ao olhar, ao contemplar, vou mostrar aqui para vocês essa obra de arte aqui, que é dos índios da América do Norte, da costa noroeste. E aí agora eu deixo o questionamento para vocês. Olhando essa obra, vocês sabem dizer qual é a história que ela conta? Pois é, eu acho bem difícil que alguém que não conheça essa obra saiba dizer qual é a história dela. Essa história é a seguinte: era uma vez um jovem na cidade de Guaiscum que costumava passar o dia todo mandreando na cama até que sua sogra o repreendeu por isso. Ele sentiu-se envergonhado, saiu de casa e decidiu matar um monstro que vivia num lago e se alimentava de seres humanos e baleias. Com a ajuda de um pássaro encantado, preparou uma armadilha feita de um tronco de árvore no qual pendurou duas crianças como isca. O monstro foi apanhado, o jovem vestiu-lhe a pele e pescou peixes que ia regularmente depositar na soleira da porta da sua sogra. Ela ficou tão lisonjeada com essas inesperadas oferendas que se julgou uma poderosa feiticeira.
Quando o jovem finalmente a desenganou, ela sentiu-se de tal modo envergonhada que morreu. E aí, então é o seguinte, a máscara abaixo da entrada é uma das baleias que o monstro costumava comer. A grande máscara acima da entrada é o monstro. Acima dele é a forma humana da infeliz sogra. A máscara com um bico logo a seguir é o pássaro que ajudou o herói. O herói é que está logo em seguida, vestido com a pele do monstro e apresentando os peixes que pescou. As figuras humanas do topo, lá do final do mastro, são as crianças que o herói usou como isca. E aí o autor vai nos deixar bem claro aqui que sem uma explicação jamais poderíamos entender o significado dessas esculturas, nas quais tanto amor e trabalho foram consumidos. Isso acontece com frequência no caso de obras de arte primitiva. Aí ele traz uma outra obra que também vou deixar aqui para vocês refletirem. Então contemplem essa máscara, me digam o que vocês sentem com ela, antes de eu contar para vocês qual é o real significado dessa máscara. Bom, essa figura, para alguns até pode parecer que ela é um pouco espirituosa, que tem um tema divertido, mas na verdade essa máscara representa um demônio da montanha, devorador de homens, com o rosto lampuzado de sangue. Viu só? Às vezes é bem interessante a gente saber qual é a história e qual é a intenção por trás dessas obras. O que nada impede que a gente as contemple. Essas artes primitivas a gente consegue contemplar, elas têm beleza, elas servem para contemplação também. Só que se a gente só contemplar a obra de arte, às vezes a gente pode interpretar uma coisa completamente diferente. E é como eu falei para vocês, tudo bem, não tem nenhum problema se você só quer contemplar uma obra sem saber a história dela, mas ela tem uma história, ela quer te contar alguma coisa. Cabe a você escolher se você quer simplesmente criar a sua história ou saber de fato para que ela foi criada. E para finalizar, o autor nos conta o seguinte: se tentarmos penetrar na mentalidade que criou esses ídolos sobrenaturais, começaremos a entender que não só a feitura de imagens nessas antigas civilizações estava vinculada à magia e à religião, como era também a primeira forma de escrita. A serpente sagrada na antiga arte mexicana era a imagem de uma cascavel, mas tendia ainda a desenvolver-se num signo para o raio e, portanto, a converter-se num caráter pelo qual uma trovoada podia ser comemorada ou talvez invocada. Sabemos muito pouco a respeito dessas origens misteriosas, mas se quisermos compreender a história da arte, será conveniente recordar, vez por outra, que imagens e letras são, na verdade, parentes consanguíneos. Bom, eu espero que vocês tenham entendido então qual é a importância da história da arte, da gente entender o que tem por trás delas, o que tem por trás dos seus movimentos, o que tem atrás daquilo que o autor quis dizer, porque muda completamente a nossa experiência diante de uma obra de arte. Bom, então hoje eu fico por aqui. No próximo capítulo nós vamos falar sobre arte para a eternidade, Egito, Mesopotâmia e Creta. Então se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e também para acompanhar os vídeos que eu vou começar, ainda não sei dizer bem quando, mas eu vou começar a história da arquitetura e vou seguir esse livro aqui. Então acho que vai ser bem legal, porque arquitetura e arte são praticamente irmãs, então acho que vai ser bem legal fazer esses projetos em paralelo, a gente ver como uma impacta na outra. Então espero vocês nos próximos vídeos, deixe o seu curtir se gostou desse vídeo e a gente se vê nos próximos. Tchau!